Está bem o que disseram. Farei surgir para eles do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras e ele lhes comunicará tudo o que eu mandar, diz o Senhor. Querido irmão, no sacramento da ordem, Padre Ricardo Mariano, grande mistério nos envolve nesta noite, porque nós vimos a graça de Deus ser derramada sobre sua vida, nós vimos a graça de Deus, o Espírito Santo, ser derramado no seu coração, o transformando, o configurando, e dessa forma também nós, de alguma maneira, somos transformados. Ontem, às 10 horas e 51 minutos, o Espírito Santo baixava sobre sua alma, e fazendo não ser somente o Ricardo Mariano, mas agora o Padre Ricardo, configurado a Cristo Bom Pastor, a Cristo Cabeça. E essa graça que foi derramada sobre sua vida, de alguma forma, foi também estendida a todos nós dessa comunidade que acompanhamos o seu ministério. Eu tive a graça, como o senhor mesmo já apresentou outras vezes aqui na paróquia, de o acolher lá nos encontros vocacionais no seminário, ainda como vocacionado, como seminarista. Ali eu estava indo para a missão, o senhor indo para o seminário, começando a sua formação. Depois, em 2018, tivemos a oportunidade de trabalhar aqui juntos, o senhor como seminarista, voltou ano passado como seminarista, ouvimos diácono e agora padre. Ontem, ao beijar as suas mãos sacerdotais e ali adorar o próprio Cristo, presente no seu ministério, para mim era oportunidade de mais uma vez ver o meu ministério também renovado e restaurado naquele momento ali, em Cristo, que também ali me fazia voltar a 4 anos atrás, quando eu também era feito sacerdote. E toda a nossa comunidade agora, ao ter a possibilidade de olharmos para o seu coração e sabendo que aí existe um homem como o outro, é o mesmo Ricardo, é o mesmo que tem na sua história, seu pensamento, seu comportamento, seu jeito, sua personalidade, mas ao mesmo tempo, em seu ministério, através das suas mãos, podemos receber a Eucaristia, podemos receber o perdão dos pecados, podemos receber a graça de Cristo. Grande graça que nos envolve, e aqui queremos também contemplar e venerar a Cristo. É certo que o senhor ainda não tem compreensão. Eu lembro que nas minhas primeiras missas era estranho, porque acabava de celebrar a missa, eu assim, mas, assim, nossa, é Eucaristia. Acabava de absolver, já confessou alguém? Acabava de absolver, assim, nossa, que realidade, estou agora perdoando um pecado. Acho que unção dos enfermos não deu tempo ainda não, né? Unção dos enfermos, daqui a pouco também, a graça de ir ali, ainda mais quando tiver a oportunidade de dar unção aos enfermos a alguém à beira da morte. Enfim, que Nosso Senhor ali possa, em cada ato desse também, se revelar, né, falar contigo e assim te formar. Acolho meu grande irmão no ministério, o Padre André também, aqui presente, está passando os 15 dias conosco aqui descansando, né? Resolveu se recolher aqui em São Vicente, local de refúgio realmente, local que eu sempre digo que me encontro com Deus. Também o senhor escolheu de vir aqui. Querida Dona Rosário, né, mais uma vez seja bem-vinda à nossa paróquia, que alegria tê-la aqui conosco, sua amiga também, Jô. Eu lembro que o padre falou que tinha um nome, agora eu gravei o Jô. Então, Nilma, Joilma, ok, seja bem-vinda, queridos irmãos e irmãs de nossa paróquia. Hoje, esse evangelho, quando eu li esse evangelho e pensei nessa pregação, 3 episódios do Evangelho ressaltaram aos meus olhos aqui, me fizeram logo lembrar e remeter a uma realidade do sacerdócio ministerial que é vivido pelo padre. 3 destaques. Jesus, que entra na sinagoga e começa a ensinar. Jesus, que ensinava como quem tem autoridade. E Jesus, que expulsa os demônios. Esses 3 atos me fizeram pensar em 3 elementos que acompanham o ministério sacerdotal, que antes de ser do padre, ele também é do próprio Cristo.
E porque é de Cristo, ele também é dado a cada um de nós, sacerdote. São os chamados tria munera, em latim, que traduzindo seria os três munos, ou, numa linguagem mais simples e acessível, os três ministérios de Jesus. São os ministérios de ensinar, de governar e de santificar. Esses três ministérios, esses três munos, acompanham a vida de Cristo. E se nós quisermos fazer uma síntese de qual é a missão do sacerdote, podemos encontrar aqui. A missão do sacerdote é de ensinar, governar e santificar. Isso é claro, presente aqui no evangelho que nós escutamos. Estamos no início do evangelho de São Marcos e Jesus entra na sinagoga para ensinar. O sacerdócio, o ministério sacerdotal, ele o tempo inteiro é movido aqui nessa tarefa de ensinar. Já na missa, na homilia, né, mesmo que não seja aqui um local de aula, mas também é um local de aprendizado, é um local em que sempre colhemos algo e sempre recebemos algo. Mas não só na homilia o sacerdote ensina. Na verdade, o sacerdote tem ensino o tempo inteiro. Ontem, com alguns representantes que estavam lá na ocasião da missa, alguns perguntavam sobre por que o padre, quando acaba de ordenar, ele vem com a mão levantada ali, né? E ali, perguntavam a mim, né, tinha a missão de ensinar ali. E tantas vezes acontece no nosso dia a dia: padre, eu tenho uma dúvida, me explica sobre tal coisa, me explica sobre essa passagem bíblica. Padre, eu preciso de uma orientação, me ensina o que eu devo fazer. Assim, o ministério do ensino acompanha o sacerdote o tempo inteiro. A própria catequese que nós temos na paróquia, antes de ser uma missão de cada catequista, é uma missão do sacerdote. O sacerdote é o primeiro que tem o dever de ensinar a fé, de apresentar a doutrina, apresentar a palavra de Deus, instruir na vivência dessa palavra. E o sacerdote, o padre, ele traz consigo o grande dever de ensinar basicamente ou prioritariamente o quê? A palavra de Deus e a doutrina da igreja. Esse é o grande ensinamento que cabe ao padre. O padre não precisa ser um grande sábio de tantas ciências, embora é bom que conheça, é bom que tenha conhecimento de assuntos gerais, mas aquilo que o padre tem que ser especialista é o quê? Especialista da doutrina e da palavra de Deus. Aquilo que é a vida dele e é o que vai fazê-lo conduzir aos demais. Vejam que nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando na sinagoga entre doutores, entre mestres. E por ele possuir algo diferenciado, ele podia ali ensinar, ele podia ali orientar, instruir. É bem verdade que nem sempre aquilo que o padre, o sacerdote, está disposto a ensinar, isso é bem acolhido. Pode acontecer em alguns contextos em que o padre, ele prega, mas, digamos, a sua palavra ali não é aceita, até não digo assim, né, no ambiente religioso, digo fora do ambiente religioso, mas nem por isso a sua missão de ensinar ali é colocada em segundo plano. Ali deve ele buscar, primeiramente pela graça de Deus, o meio de atingir aqueles corações. Depois também pelos métodos e pelas pedagogias, fazer por onde essa palavra seja, de alguma forma, acolhida. Não aqui adaptando a palavra de Deus, tirando conteúdos para fazê-la ser acolhida, mas adaptando talvez a linguagem, o meio, o modo, para que a mesma doutrina, a mesma palavra, talvez por outro caminho, chegue àquela mesma finalidade. O segundo ministério, munus, que nós podemos identificar no sacerdote, é o de governo, é o de administrar, é o da autoridade.
O sacerdote, ele possui uma autoridade que não é sua, uma autoridade que não vem daqui, digamos, de si mesmo, mas é uma autoridade que é aqui, digamos, de certa forma relativa, porque é uma autoridade baseada em Cristo. A autoridade do padre não está numa autoridade aqui simplesmente de se impor. E é interessante falar de autoridade nesse nosso tempo, porque hoje nós vivemos uma crise de autoridade. Nós vivemos uma crise. Tanto é que as pessoas nem gostam mais de assumir cargos. Até quando assumem cargos, gostam de usar termos assim, que diminuem um pouco a aparência de poder. É muito comum a gente ouvir expressões como, não, eu estou coordenador, eu estou nesse cargo, como se fosse sim, um grande pecado, uma grande ofensa de ser, eu sou coordenador, aqui eu tenho a autoridade de definir, ou eu sou aqui a liderança. Parece que, não, eu não sou coordenador, eu sou apenas um representante, sou apenas aqui uma referência, mas coordenador não sou. Vejam, que grande perigo que tem até mesmo nesse pensamento, de a gente não querer assumir uma autoridade, assumir um cargo, assumir ali um papel de governo. Imagine um padre que não queira assumir ali o seu papel de orientar, de governar, de reger. Ele, na verdade, não é para ele. Ele governa a partir da ordem que vem de Cristo, da lei que é Cristo. Agora vejam, se a autoridade do padre é uma autoridade baseada em Cristo, é baseada no Senhor, essa autoridade também, ela termina a partir do momento em que o padre não ensina, não prega ou não mostra aquilo que é a ideia, o pensamento, o querer de Cristo. Nós, enquanto formados no seminário, somos formados para orientar, para reger, para direcionar unicamente na vontade de Deus, na vontade da igreja, no pensamento da igreja. De modo que até em alguns momentos devemos ali anular a nossa opinião para dizer, não, isso é o que a igreja pensa, isso é o que Deus pensa. Mas, óbvio, nós devemos assumir aquela lei, aquela ordem, aquela doutrina como nossa, como própria. O dever de governar, o dever de reger, o dever de dar ali a autoridade, de ser autoridade, uma autoridade que define não simplesmente um autoritarismo, de uma imposição da sua vontade, mas uma autoridade de dizer com firmeza aquela única verdade que liberta, que é Cristo Jesus. O terceiro ministério, o terceiro munus que nós encontramos no sacerdote é o munus de santificar. Nesse evangelho, a santificação se dá pela expulsão do demônio. O demônio que é expulso daquele homem que estava endemoniado. O sacerdote, ele tem a nobre tarefa, a nobre tarefa de santificar aqui o seu contexto. E qual é o principal meio que um sacerdote santifica uma comunidade ou uma pessoa? É através dos sacramentos. É interessante isso, e o Padre Ricardo vai experimentar isso certamente, né, que a gente traz conosco aqui, claro, pensamentos, vontades, ideias, nossas orações são movidas por vontade, mas o que realmente santifica uma pessoa são os sacramentos. O poder de cura da confissão é extraordinário. O poder de libertação da Eucaristia é assim inexplicável, é imensurável. É algo realmente admirável. O quanto que os sacramentos têm aqui de poder de santificação. Inclusive, aqui nesse caso, um sacramento que é muito raro. Assim, os padres, tem os padres específicos que fazem, mas é raro que todos os padres façam, que é o sacramento do exorcismo aqui, o sacramental do exorcismo, o rito do exorcismo, o rito litúrgico do exorcismo, aqui nesse sacramental, encontramos nesse ato sacramental, o grande poder de transformar a vida. Não porque nós tenhamos poderes assim nossos, mas são poderes que nós carregamos, que não vem de nós, vem de Cristo. E ali, ao estender as mãos, podemos testemunhar
a grande graça de Deus que envolve. Nós ouvimos aqui na primeira leitura, foi através desse versículo que eu comecei a homilia, uma palavra de Deus dirigida a Moisés. Farei surgir para eles, no meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porém, em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Essa palavra aqui é uma profecia de Deus dada a Moisés em relação ao Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Farei surgir um profeta semelhante a ti. Quem não escutar as suas palavras, que eu pedirei contas a ele por não escutar as minhas palavras proferidas por ele. Mas, após Cristo, nós temos a grande graça de encontrar o mesmo Cristo através dos sacerdotes. E nesses 3 ministérios que eu acabei de apresentar, nesses 3 mundos que eu acabei de apresentar aqui, nós podemos, através do sacerdote, chegar a Cristo. Por meio do sacerdote, Cristo nos ensina, nos orienta e nos santifica. O ensino, dado aqui baseado na fé, na doutrina, a orientação dada na autoridade e também a santificação que vem das orações e especialmente dos sacramentos. E claro, só as mãos de sacerdote têm poderes aqui de fazer com que o mal se disperse e o bem se faça. Uma simples imposição das mãos do padre, um sinal da cruz que forma uma bênção que um padre dá, tem sim poder grandioso. Maior de todos ainda são os sacramentos. Padre Ricardo, eu penso que esses 3 ministérios aqui, com muita naturalidade, virão ao seu ministério ao longo de todos os anos aí que vem pela frente. Desses 4 anos que tenho, claro que ainda são muito poucos, a gente sou padre novo ainda estou aprendendo muita coisa, mas naturalmente a própria vivência dos sacramentos, que a própria rotina te fará viver, ela vai te levar a isso, a capacidade de, dentro do sacramento, ensinar, dentro do sacramento ali, santificar, dentro do sacramento também, trazer a autoridade de Cristo. Eu penso que o nosso grande exemplo de sacerdote, São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, padroeiro dos padres, dos párocos, ele tem muito aqui a nos ensinar, porque conhecemos a história, porque ouvimos exaustivamente no seminário sobre ele. Ele era um sacerdote que era dado a oração, dado a catequese e também dado a orientação dos deveres. São João Maria Vianney viveu na França e quando chegou na comunidade dele, em Ars, chegou numa comunidade que vivia muitas coisas erradas. Com muita firmeza, foi orientando e foi dispersando ali aquilo de errado que havia na sua cidade. Com muito amor, ia ensinando a doutrina. E com muito empenho, também se aplicava nos sacramentos. Que Deus Nosso Senhor permita que esses 3 mundos que naturalmente estão contidos no seu ministério, possam aí também sempre te trazer para o centro da sua vocação, para aquilo que te inspirava quando entrava no seminário, quando escrevia a carta pedindo a sua ordenação e também quando fazia ali próximo à ordenação o seu voto, o seu desejo de ser ordenado, colocando ali a sua intenção para o sacramento da ordem. Ontem vocês escolheram o texto do Bom Pastor, de João 10, e que ali traz para a gente o grande modelo de sacerdote. Que seja o Cristo Bom Pastor a te guiar nesses 3 mundos, a te formar nesse sacerdócio. E que possamos nós, padres e toda a comunidade, através do seu ministério, também sermos instruídos, sermos ali orientados, sermos santificados. E que das suas mãos venham para nós a santificação, venham para nós aqui a orientação, venha para nós aqui a correção daquilo que precisamos mudar. Que Deus Nosso Senhor te faça fecundo no seu ministério. Que desde hoje possa vir já, desde ontem, os frutos do seu ministério. Que possa, sim, isso te dar alegria, te dar felicidade, te dar prazer
te dá realização. Que Deus abençoe o seu ministério. Sacerdote para sempre, Satieros in eterno para sempre. Que Deus te leve até o céu através do ministério. Assim seja.